Alguns religiosos pensam que por causa do seu comportamento ético e moral, baseado na obediência à lei de Deus, podem se justificar diante de Deus e assim se tornam superiores às demais pessoas. Mas ao contrário, a Bíblia nos ensina que ninguém pode ser justificado pelas obras e nem pela obediência à lei, mas unicamente pela fé. A mensagem de hoje é sobre isso, vanglória. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 27 está escrito: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele também não é o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está fazendo uma dissertação, um comparativo das nações, judeus e gentios, e como se justificar diante de Deus. Ele diz que não há nenhum justo sequer, todos pecaram, todos se desviaram, se extraviaram, e assim se distanciaram de Deus e precisam se aproximar do Senhor. Esta aproximação não pode ser baseada na obediência à lei, que é o que todo o texto vai nos mostrar, que é exatamente isso que os gentios e os judeus se separavam nesse ponto. Porque para os judeus, a obediência à lei era o que fazia com que eles tivessem o contato e tivessem a sua justificativa diante de Deus. Mas os gentios não faziam isso. Os outros povos não tinham essa obediência à lei. Não viviam dessa forma. Por isso, eles se tornavam superiores, eles pensavam ser superiores a todos os outros povos. Toda a nação de Israel pensou o tempo todo que a sua obediência à lei, o seu comportamento voltado para aquilo que a lei dizia, era o bastante para eles se justificarem diante de Deus. Mas o tempo todo, desde o princípio, nunca foi assim. Todas as vezes que Deus se aproximava de uma pessoa, foi baseado na fé dele, naquilo que ele creu em Deus. Desde Abraão, que era o pai da fé. Por isso, ninguém podia ser justificado pela obediência à lei. Algo que para os israelitas religiosos era fundamental, era muito importante para todos eles. E isso fazia com que eles se separassem dos outros povos, se tornando superiores. Assim como os israelitas pensaram que a sua obediência à lei de Deus os tornava superiores às outras nações e se justificavam diante de Deus, muitas pessoas continuam pensando da mesma forma e se vangloriam com isso, querendo se posicionar melhor, querendo dizer que os seus atos éticos e morais, religiosos, são superiores às demais pessoas porque não fazem assim, porque não vivem assim. É importante nós observarmos que durante todo esse texto que Paulo está nos mostrando aqui em Romanos, é este confrontamento que precisamos entender, que ninguém pode ser justificado à obediência à lei. A obediência à lei serve para nós como demonstração dos nossos pecados. Paulo afirma que é a única forma de nós entendermos o pecado é na obediência à lei e assim nos demonstrar como somos pecadores, como nós estamos distanciados de Deus. Por isso, ninguém pode ser justificado pela obediência à lei, unicamente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a maneira pela qual nos aproximamos de Deus e somos justificados diante de Deus. Então, todo aquele que crê, independentemente da sua posição, daquilo que ele eticamente ou moralmente está vivendo, mas a sua fé em Deus, a sua fé em Cristo Jesus é que justifica diante do Pai, do Criador. Por isso é importante nós entendermos que todas as pessoas são nossos irmãos e ninguém está superior a ninguém. Nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos nos orgulhar porque somos filhos de Deus pela nossa obediência às leis de Deus. Que nós somos melhores do que as pessoas porque somos eticamente e moralmente mais superiores, de forma alguma. Eu oro nesse dia para que Deus realmente possa colocar no nosso coração
a humildade de não se vangloriar, em hipótese alguma, de achar-se melhor do que as outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.